Boa noite. Governo anuncia que não há mais bloqueios de caminhoneiros em todo o país. Aos poucos, a situação dos combustíveis vai se normalizando nas grandes cidades. As filas já estão menores. Postos vão ter que passar o desconto real para as bombas. Punição para estabelecimento que descumprir vai de multa a fechamento. Novas regras do frete com tabelas de preço mínimo por tipo de carga são publicadas no Diário Oficial. Caminhoneiros têm medo de que eles não sejam respeitados. Polícia Federal anuncia que descobriu o elo financeiro entre Temer e o coronel amigo do presidente acusado de corrupção. Contador de campanhas do presidente é empregado do militar há mais de 20 anos. Na Espanha, a oposição já tem maioria no parlamento para derrubar o primeiro-ministro Mariano Rajoy. Ele é suspeito de corrupção e contratos ilegais com empresas para financiar o partido. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Não há mais bloqueios nas rodovias, segundo o governo federal. Houve protestos em 5 estados hoje, mas todos terminaram ainda pela manhã. O Porto de Santos, no litoral paulista, é o único ponto onde caminhoneiros autônomos continuam protestando. Mesmo assim, desde ontem, quem quer seguir viagem consegue circular com escolta. 1.500 militares fazem parte dessa operação. Marinha, Aeronáutica e Força Aérea Brasileira vão permanecer no local dia e noite para garantir a continuidade das atividades portuárias. O governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, esteve no Cais Santista ontem e ouviu reivindicações dos manifestantes, que pedem redução não só no diesel, mas na gasolina e no etanol, além do aumento da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, e não querem mais aumento de pedágios. Em Minas Gerais, assim como na maioria dos estados, a normalização dos serviços acontece aos poucos. Caminhões-tanque já circulam normalmente, mas o abastecimento nos postos ainda é lento. O motorista enfrenta longas filas para abastecer. No Distrito Federal, a situação é a mesma. Abastecimento gradual de combustíveis, alimentos e outros produtos. As filas em alguns postos são quilométricas e podem durar horas. Em Goiânia, mesmo com as estradas liberadas, ainda há muitos postos sem algum tipo de combustível e também os que permanecem fechados. A previsão de normalização é só no final de semana. Na Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, o Exército Brasileiro comanda desde ontem a Operação Corredores Livres, feita em parceria com as Secretarias de Segurança Pública e Polícia Rodoviária Federal. A previsão é que ela continue até o dia 4 de junho para garantir que os bloqueios não voltem a acontecer. O governo federal anunciou hoje que pode multar e até interditar os estabelecimentos que não repassarem integralmente o desconto de R$ 46 no diesel ao consumidor final. Enquanto isso, o abastecimento nos postos aqui da capital começa a se normalizar. De acordo com o Sincopetro, 500 postos da capital receberam combustível hoje, o que corresponde a 25% do total. A situação vai melhorando, mas o abastecimento só deve se normalizar, segundo o sindicato, na semana que vem. E amanhã as distribuidoras começam a vender o óleo diesel com o desconto combinado com os caminhoneiros, de 46 centavos por litro. E é esse desconto que deve chegar às bombas de forma integral. Pelo menos foi o que garantiu, nesta tarde, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Ele disse que não se trata de tabelamento, mas que o governo tem como obrigar os postos a repassar o desconto integral ao consumidor. Uma portaria do Ministério da Justiça vai regulamentar a questão e haverá fiscalização. A referência para o desconto deverá ser o preço praticado antes da greve, ou seja, em 21 de maio. O compromisso do governo é com o preço que o diesel vai chegar ao caminhoneiro. O caminhoneiro abasteceu 1 litro de diesel por R$ 3,46, por exemplo, obrigatoriamente, a partir do momento em que esse posto for abastecido com esse diesel que começa a sair da refinaria na sexta-feira, o preço terá que ser R$ 3. Terá que haver esse desconto.
Apesar de ser uma das reivindicações da categoria, a tabela de preços mínimos para os fretes, que entrou em vigor hoje, divide opiniões entre os caminhoneiros. O Messias trabalha em uma das muitas agências de cargas que existem neste complexo de serviços para caminhoneiros autônomos, dentro do terminal de cargas Fernão Dias, na zona norte da capital. As agências funcionam como ponte entre o cliente e o motorista. Ele conta que os trabalhadores até tentam seguir à risca uma tabela não oficial de preços de frete, feita há 10 anos, mas confessa que é quase impossível. Na realidade, a maioria das pessoas sabem dos valores, né? Só que não são praticados, né? A tabela com preços mínimos de frete, definida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, foi publicada hoje, em edição extra no Diário Oficial da União. Pela manhã, nos arredores do terminal de cargas, os motoristas estavam ansiosos com a divulgação. Eu creio que uma nova tabela deve melhorar. E melhorando, vai ser bom para todos, né? Para toda a classe, né? São 5 tabelas elaboradas conforme os quilômetros rodados pelos caminhões, o número de eixos carregados e os tipos de material transportado. Um para carga geral, outra para a granel, neogranel e também carga frigorificada e perigosa. Os números terão validade até o dia 20 de janeiro de 2019. A partir daí, deverão ser atualizadas e publicadas sempre em janeiro e julho, válidas para o semestre em que forem editadas. Com a publicação da tabela, todo o mercado de fretes terá que seguir os preços determinados. Mas a grande dúvida é se esses valores vão ser respeitados em todo o país, tanto na viagem de ida quanto na volta. Daqui para a Bahia, aí que eu moro na Bahia, aí o frete é geralmente em torno de 4.500, 4.000, nesse meio. Aí quando a gente volta de lá para cá, a gente vem, se vir direto, a gente vem por 2.000 e poucos, no máximo 3.000. No terminal de cargas, é comum que um caminhão permaneça semanas estacionado à espera de uma viagem que compense para o bolso. Mauro está há 20 dias negociando. Ele vê com preocupação a novidade sobre o frete, principalmente com relação à fiscalização. Alguém para fiscalizar. Fiscalizar, algum número para nós ligar, para saber se nós estamos vindo no preço certo, né? Outra medida provisória passou a ter efeito hoje em São Paulo. Segundo a Agência de Transporte do Estado, nas rodovias paulistas não será mais cobrada a tarifa de pedágio para eixo suspenso dos caminhões, que era outra reivindicação da categoria. Com a crise de abastecimento, veículos movidos a combustíveis alternativos ganharam destaque. Para especialistas, o Brasil está atrasado e falta incentivo para o crescimento do setor. São apenas 200 trólebus para toda a capital paulista, mas nenhum ficou na garagem nestes dias sem combustível. São esses cabos que garantem a condução de energia elétrica para movimentar o veículo. São Paulo foi pioneira na instalação dos trólebus no final da década de 40, mas a política não continuou. No mundo todo, avançam as pesquisas sobre a energia elétrica como alternativa aos combustíveis fósseis para a indústria automotiva. China, Japão e Estados Unidos são os maiores mercados, principalmente de carros de passeio. No Brasil, circulam apenas modelos importados e as vendas cresceram 70% este ano em comparação ao ano passado. Eu estou agora em um táxi que funciona com gasolina e também a bateria. É um modelo híbrido. Existem poucas unidades no Brasil, mas o que a gente já pode perceber por aqui é que ele é extremamente silencioso. E há outras vantagens. Funciona com gasolina e a energia gerada pelas frenagens alimenta um motor elétrico que atua como um gerador, sem precisar de tomada. Eu trabalhava com outro carro, fazia 13 km por litro. Esse eu faço 22. Do jeito que está o preço do combustível hoje, você encosta o carro na bomba, te dá desespero. Um carro novo desse modelo chega a custar R$ 128 mil. Em todo o estado, há pouco mais que 4.600 veículos elétricos. E isso inclui também os ônibus. A gente decidiu explorar petróleo na época que o mundo estava se afastando do petróleo. A gente, em termos de tecnologia, está 20 anos atrás, tá certo? Já existem produtos, veículos híbridos com quase 20 anos de existência no mercado. Outra alternativa mais comum de combustível é o GNV, gás natural veicular. Há um ano, quando virou motorista de aplicativo, Diogo decidiu investir R$ 4 mil em um kit com cilindro e a adaptação do motor.
É o que hoje garante que ele continue trabalhando. Estou rodando tranquilo. O GNV chega por gasodutos, por isso o fornecimento não foi interrompido. Em todo o estado, são 288 mil veículos movidos a gás. No posto, o metro cúbico estava R$ 2,39. O carro circula menos do que com o tanque de combustível comum, mas os motoristas dizem que no final a economia é grande. Gasto R$100 mais ou menos na faixa etária por dia de gás, só com combustível na gasolina, questão em torno de 250. Não é todo motorista que está disposto a investir para ter o gás no carro. E nem é todo posto que tem acesso ou também está disposto a fazer o investimento para ter as bombas de gás. Também fica difícil para o sujeito que tem um automóvel, ele vai gastar o quê? R$4.000, R$5.000 num kit gás. E aí depois chega, não, olha, o gás agora a gente não vai mais usar para uso veicular, vai ser só uso industrial. E o subsídio que havia para o gás não existe mais, e você perde a vantagem de abastecer seu carro com gás. Como é que fica? Aqui na cidade de São Paulo, o motorista que comprar um carro elétrico ou com sistema híbrido pode pedir a restituição parcial do IPVA. O benefício vale para veículos adquiridos a partir de 2014 e deve ser pedido na prefeitura. Sem combustível, o uso de bicicletas aumentou muito aqui em São Paulo. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Transportes, em uma semana, o número de viagens cresceu 34%. Hoje é feriado e muita gente usou a bicicleta para passear. Diferente dos outros dias da semana, em que o paulistano pedalou também para cumprir os compromissos. Entre os dias 21 e 27 de maio, foram registradas 19.164 viagens, 4.895 a mais que entre o período de 14 e 20 deste mesmo mês. Em uma semana, o Bike Sampa também constatou mais que o dobro de cadastros para uso no sistema, que triplicou no domingo. O recorde mais recente de utilização das bicicletas foi alcançado na terça-feira, dia 29, quando foram contabilizadas 4.845 viagens. E a dúvida sobre o desabastecimento causado pela paralisação prejudicou eventos agendados há meses. Mesmo com muita organização, até casamentos acabaram sendo afetados. Foram meses de planejamento, mais de 10 fornecedores contratados. Mas a 2 dias do tão sonhado casamento, Letícia e Ricardo resolveram adiar a cerimônia e a festa, marcadas para esta quinta-feira. Alguns fornecedores começaram a falar para a gente que putz, não está chegando novos insumos aqui, o CEAGESP está fechando, não está tendo flor. Foi uma correria. Todos falavam, terça-feira de manhã a gente precisa de uma solução, se vai mudar de data ou não. Era mais ou menos meio-dia que a gente resolveu mudar tudo. A nova data, daqui 15 dias, encareceu alguns contratos. Passagens da família do Nordeste tiveram que ser remarcadas. Todos os convidados avisados. A manifestação dos caminhoneiros em estradas de todo o Brasil, a possibilidade de faltar combustível e até comida pesaram na decisão, mas todo mundo entendeu. Essa é a casa de eventos onde o Ricardo e a Letícia vão se casar nos próximos dias. O local fica próximo à Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo. O casamento deles não foi o único evento que teve a data alterada por causa da paralisação dos caminhoneiros. Um evento corporativo também foi modificado. Um dos sócios do local diz que em 15 anos de atividades nunca vivenciou uma situação semelhante. Uma pessoa que vai casar, ser afetada por isso, é um momento muito difícil de se administrar. A gente teve uma perda de receita a partir do momento que as pessoas não vêm visitar, diminui muito o número de visitação, consequentemente diminui o número de contratos fechados. Então a gente teve uma perda de receita nesse período. Agora, com tudo resolvido, o casal voltou a curtir os detalhes da festa e da esperada lua de mel na República Dominicana. A única coisa que não pôde ser adiada e vai acontecer antes do casamento. Bom, então vocês passaram por esse estresse todo, agora vão descansar um pouco para casar bronzeados, é isso? Exatamente.
A greve dos petroleiros, iniciada ontem e prometida para durar 72 horas, foi encerrada hoje em mais de 95% das unidades. De acordo com a Petrobras, não houve influências no abastecimento. O término do protesto aconteceu logo depois que o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu multas de R$2 milhões por dia em que os funcionários ficassem parados. Após reunião no Palácio do Planalto para avaliar os impactos da paralisação, ministros concederam entrevista coletiva. Segundo o governo, o subsídio para baixar o preço do diesel vai custar mais de R$9 bilhões aos cofres públicos. À imprensa, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, lamentou atos de violência nas manifestações e admitiu que ainda há muitas filas para abastecer os veículos, mas que as operações estão garantindo a volta da normalidade. Ele afirmou que o contribuinte que deu apoio aos caminhoneiros tem responsabilidade sobre os reflexos das decisões e que os benefícios concedidos à categoria devem retornar à população. O recálculo das planilhas em função do recálculo do custo dos fretes reflita também, de alguma maneira, a vantagem, o benefício ou que os caminhoneiros ganharam nesse movimento. Mas é inevitável que vai haver reflexos do ponto de vista do consumidor, do contribuinte, isso é inevitável. Nesta quinta, o governo federal decidiu acabar com o benefício para a indústria química, retirar substancialmente os incentivos para exportadores e cancelar parte de gastos de programas essenciais, como o SUS, por exemplo. As medidas atendem à viabilização do desconto de 46 centavos no litro do diesel. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Quando Temer anunciou a redução do preço do litro de óleo diesel, que é um produto poluente, portanto muito impopular no resto do mundo, o Eduardo Bade, o ministro da Fazenda, disse que o dinheiro ia sair dos impostos. É claro, todo o dinheiro sai dos impostos. Foi obrigado a desmentir no dia seguinte. Uma pessoa decente teria saído do governo. Ele preferiu ficar e dizer a bobagem de que não sairá dos impostos. Realmente, não vai sair dos impostos, mas vai sair dos incentivos, por exemplo, e das despesas de programas sociais. Vai sair da educação, que vai ter despesas cortadas, do SUS, quer dizer, da saúde, da moradia, vai sair do incentivo aos exportadores, ou seja, vai piorar a competição do produto brasileiro, e com isso piorar também a economia, a indústria química, etc. Quer dizer, isso é de um cinismo atroz e é absurdo, porque se esperava que esses cortes fossem nas mordomias, no fundo partidário, por exemplo, nessas verbas que o Temer anda doando para os deputados, mas não. O corte é justamente na carne, deixando, ou seja, corta os dedos, deixando os anéis, é o contrário. Pois bem, isso não impede que o governo Temer seja um cadáver insepulto. Só está precisando de alguém que enterre. Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. Até! Durante a participação em um evento religioso na Catedral da Assembleia de Deus em Brasília, o presidente Michel Temer se disse iluminado por Deus e guiado pelo diálogo na resolução da crise dos caminhoneiros. Hoje, acho que eu fui chamado no dia de hoje, viu, Bispo Manuel Ferreira, iluminado por Deus, porque, na verdade, disseram, olha, vá lá no Templo da Assembleia de Deus, comemorar a pacificação do país. E agora que, graças a Deus, nós estamos encerrando essa greve dos caminhoneiros, e olhe, encerrando a greve dos caminhoneiros por meio de uma atitude minha, que muitas e muitas vezes tem sido criticada, que é o diálogo. Eu não uso a força e nem a autoridade. A força jamais. Mas mesmo a autoridade eu uso depois de empreender o diálogo. E o que nós fizemos nesses 8, 9 dias, em que houve esta paralisação quase total do país, nós usamos o diálogo, nós usamos a palavra, nós conversamos muito, dialogamos, chamamos lideranças, chamamos as mais variadas pessoas, eu e o governo todo.
A Polícia Federal diz que já tem uma prova que liga o Coronel Lima, amigo de Temer, apontado como operador dele, e a empresa Rodrimar, que é suspeita de pagar propina ao presidente em troca da edição do Decreto dos Portos. O elo que a Polícia Federal diz ser a primeira prova financeira documentada envolve um novo personagem, o contador Almir Martins. Ele trabalha na Argeplan, empresa do Coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, que já foi preso, suspeito de intermediar propina para o presidente. O contador Almir foi também quem assinou as contas de 4 campanhas eleitorais de Michel Temer, desde 1994. Agora, a Polícia Federal descobriu que o contador Almir Martins é o gerente administrador da empresa Eliland, filial brasileira de uma offshore com sede no Uruguai, que tem contrato com um único cliente, a Rodrimar, a concessionária do Porto de Santos, suspeita de pagar propina a Temer. Em depoimento, Almir contou que assumiu a Eliland no ano 2000, a pedido de um diretor da empresa do Coronel Lima. Não apontou o serviço que teria sido prestado, nem valores envolvidos, mas disse que recebeu pagamentos até 2010. Para a Polícia Federal, o contador, funcionário do Coronel Lima, seria um laranja dele. A Rodrimar é uma das empresas que atuam no Porto de Santos, beneficiadas pelo chamado Decreto dos Portos. A medida ampliou o prazo das concessões de 25 para 35 anos sem licitação. A suspeita é de que Temer recebeu propina para editar o decreto em maio do ano passado. A investigação tem como base documentos apreendidos na Operação Patmos e interceptações telefônicas de Rodrigo Rocha Loures, o ex-assessor do presidente, flagrado ao receber uma mala com R$500 mil da JBS Friboi. A assessoria de imprensa do Planalto reafirma que o presidente Michel Temer jamais recebeu recursos ilícitos e que a Rodrimar não foi beneficiada pelo Decreto dos Portos. Já o Coronel Lima e o contador Almir Ferreira não se pronunciaram. O ator norte-americano Danny Glover e a ex-presidente Dilma Rousseff visitaram hoje o ex-presidente Lula em Curitiba. As visitas ocorreram por volta das 4 horas da tarde e duraram cerca de meia hora cada uma. Danny Glover, recentemente envolvido num escândalo de abuso sexual, é ativista dos direitos humanos e ligado às centrais sindicais dos Estados Unidos. Lula está preso desde o dia 7 de abril, acusado de receber um apartamento triplex no litoral de São Paulo como propina dissimulada da construtora OAS. Um exame de confronto balístico poderá determinar se a submetralhadora HK-MP5, apreendida ontem pela Polícia Civil numa ação contra milicianos na Baixada Fluminense, foi usada para matar a vereadora Marielle Franco do PSOL e o motorista dela, Anderson Gomes. De fabricação alemã, a submetralhadora, encontrada no apartamento vazio, estava junto a outros armamentos da milícia. Uma metralhadora, 4 pistolas, 2 revólveres e munição. O modelo é utilizado pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e pela Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, além de grupos de elite das Forças Armadas. Desde que a reconstituição do crime no dia 11 confirmou o tipo da arma do atirador de Marielle, foi determinada uma perícia em todas aquelas de que as forças de segurança dispõem atualmente. O crime ocorreu no dia 14 de março. O carro da vereadora foi atacado à noite no Estácio, região central do Rio, quando ela ia para casa. O motorista Anderson Gomes morreu porque estava na linha de tiro. O atirador estava num carro em movimento e conseguiu acertar 4 tiros na cabeça de Marielle, seu alvo, o que revelou sua perícia ao manusear a arma. O mandante teria motivação política e poderia estar ligado a milícias. Marielle norteava seu mandato na Câmara dos Vereadores pela defesa das populações de favelas e de mulheres. A apuração do caso Marielle está a cargo da Delegacia de Homicídios e os passos da investigação são mantidos sob sigilo. Na Espanha, a oposição ao governo de Mariano Rajoy anunciou que tem maioria para derrubar o governo do primeiro-ministro, envolvido em um dos maiores escândalos de corrupção da história do país.
O Partido Socialista, principal oposição a Rajoy, aprovou a moção de censura hoje de manhã. O primeiro-ministro, no cargo há 6 anos, está envolvido no escândalo de corrupção do PP, sob a presidência dele para conseguir contratos públicos entre 99 e 2005. Se Rajoy não renunciar nas próximas horas, ele pode ser derrubado pela maioria da oposição já amanhã de manhã. Coreia do Norte e Estados Unidos avançam nas negociações para o encontro dos 2 presidentes em Singapura. Em Nova York, Kim Yong-chul, alto funcionário da Coreia do Norte, e o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, discutiram os preparativos para a reunião entre os 2 países em 12 de junho. Trump deve receber o chefe da delegação norte-coreana na Casa Branca amanhã e receber uma carta de Kim Jong-un. A Rússia, atenta às negociações da Coreia do Norte com os Estados Unidos, não ficou parada. Hoje, Kim Jong-un recebeu em Pyongyang a visita do chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, que o convidou para visitar a Rússia. Mais de 330 baleias mink foram mortas durante uma expedição japonesa à Antártida. Segundo o balanço oficial, 122 baleias estavam prenhas, o que, segundo ambientalistas, demonstra a crueldade da indústria pesqueira japonesa. O governo japonês justifica essas expedições anuais como sendo de caráter científico. O consumo de carne e óleo de baleia é tradicional no Japão. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Assista agora a Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Nesta sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com João Dória, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB. Assista agora. Todo Seu.